isso para a gente. Senhoras, senhores, queridos irmãos em espírito, que Deus, nosso Pai, fonte inexaurível de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Corria a Idade Média, época das grandes cruzadas e dos grandes gladiadores. Em uma pequena província medieval, camponesa ainda, residia um ferreiro, de nome Juvenal, que ganhava a vida a fabricar espadas. E depois de uma vida de todos os excessos, de todos os vícios, eis que Juvenal resolveu se converter ao cristianismo. E por incrível que pareça, foi Juvenal se converter a uma religião cristã e os problemas se avolumaram. Começaram a surgir problemas de toda sorte. Problemas de ordem familiar, problemas de ordem de saúde e problemas de ordem financeira. Eram problemas de todos os lados, desde que ele se convertera ao cristianismo. Um dia, visitado em sua oficina por um amigo que se compadecia da sua situação, eis que em dado momento o amigo pergunta-lhe: Juvenal, você já percebeu que desde que você se converteu a uma religião cristã, sua vida tendeu a dar errado? Ele disse: sim, já percebi. Então o amigo lhe fez a seguinte pergunta: valeu a pena, Juvenal? Valeu a pena você se converter, uma vez que a sua vida passou a dar errado? Juvenal já havia pensado muito no assunto, mas não havia achado uma resposta convincente. Mas como não queria deixar o amigo sem resposta, ele pediu orientação a Deus, acendeu um cigarro, deu algumas baforadas e disse assim: amigo, você sabe como eu recebo aço aqui na minha oficina para transformá-lo em uma bela espada? O amigo disse: não. Pois é, eu recebo aço ainda bruto para transformá-lo em uma bela espada. Sabe qual é o processo que eu utilizo? O amigo disse: não, claro que não. Pois é, primeiro eu pego o aço ainda bruto e coloco naquela fornalha que você está vendo ali, até o aço adquirir a forma incandescente de brasa. Então eu pego o aço incandescente e coloco nessa bigorna que você vê aqui, pego o martelo mais pesado e bato. Bato com força, sem piedade, até alcançar do aço a forma que eu desejo. O aço ainda muito quente e fumegante, eu mergulho naquela tina de água fria que você está vendo ali. Então a minha oficina se enche de estalidos, do gemido e da fumaça, dos estalidos que o aço dá. Eu preciso repetir esse processo várias vezes: fogo, marteladas e água fria, até adquirir do aço a forma que eu preciso para transformá-la em uma bela espada. Tem aço que não aguenta o tratamento e se racha no meio. Então eu percebo que ele vai poder mais se transformar em uma bela espada. E você sabe o que é que eu faço com ele, amigo? Ele disse: não. Pois é, eu jogo fora, num monte de ferros velhos que você viu aí na entrada da minha oficina. Fez mais alguns instantes de silêncio, deu mais algumas baforadas no cigarro e continuou: às vezes, amigo, eu sinto que Deus está me colocando no fogo das aflições e consigo sentir as marteladas que a vida está me dando, às vezes sem piedade. E às vezes eu chego a me sentir frio e insensível, como a água que faz gemer o aço.
Mas a única coisa que eu peço a Deus em minhas orações, sabe o que é, amigo? Ele disse: não. Pois é. A única coisa que eu peço a Deus nas minhas orações é: Senhor, não desista. Bata quantas vezes forem necessárias, até o Senhor conseguir de mim a forma que o Senhor deseja. Repita quantas vezes quiser, Senhor, mas jamais me jogue fora no monte de ferros velhos das almas. E quando eu me deparei com essa história medieval, eu fiquei pensando na resignação deste homem. Porque tem gente que pensa que se resignar é ficar inerte e aceitar a própria dor. Não. Resignação não é isso. Resignar-se é compreender a própria dor. Porquanto, se entrar um espinho no meu pé, a resignação não consiste em eu aceitar esse espinho que eu preciso sofrer. Não. Resignação não é isso. Eu preciso tirar o espinho do meu pé. Resignar-se é compreender a própria dor. Por isso que eu digo sempre nas reuniões terapêuticas que eu participo: estude sua dor, para que ela não se transforme em revolta. Porque, como disse Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto mesmo ele haverá de colher. Não tem jeito. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu preciso compreender isso. Nas mãos de um bom advogado, um malandro vira santo, eu não é? Mas para Deus não. Não fica nada que passe nas leis de Deus, acima das leis de Deus. É que a gente precisa compreender a nossa dor muitas vezes e procurar fazer tudo para sair dela, não importa a dor, mas compreender aonde estamos, o que somos, porque estamos na Terra, um planeta ainda segundo na categoria dos mundos. Um planeta de provas e de expiações, ainda onde há muitos choros e ranger de dentes. Porque, segundo a doutrina espírita, o purgatório é aqui mesmo. É aqui onde purgamos todas as nossas mazelas. Só existe duas moedas no universo, pelas quais eu resgato minhas dívidas. Só duas. Uma se chama dor e a outra se chama amor. Se não for pelo amor, será pela dor. Mas será. Então, sabendo disso, que tal amarmos? Por isso Jesus veio nos ensinar. Pedro escreveu em sua epístola que o amor cobre uma multidão de pecados. Há na doutrina espírita uma história verídica de um senhor de escravos que tinha o prazer de chicotear os escravos no tronco. Ele mesmo. Não era o capataz, ele deveria fazer isso. E fazia sem dó e sem piedade. Quando desencarnou, sofreu mesmo. No inferno da teologia, no purgatório, no umbral dos espíritos. Foi resgatado, se preparou para uma nova encarnação. E o benfeitor disse para ele assim: você vai reencarnar, quando tiver 22 anos vai perder o braço. Vai perder este braço que judiou de tantos irmãos seus. Ele aceitou. Porque no mundo espiritual a gente aceita. Porque a gente quer avançar do ponto de vista espiritual. Ninguém aqui aceita um sofrimento, porque do ponto de vista material é inconcebível isso. Mas de lá para cá a visão é outra. Ele aceitou, claro, ele estava arrependido do que havia feito. E ele nasceu para uma nova existência, com um propósito e o destino de perder o braço. Mas o destino está nas nossas mãos, nós podemos mudar. Toda a programação encarnatória pode ser mudada pelo livre-arbítrio. Quando ele chegou aqui, esse homem amou tanto, ele se transformou num homem tão bom. As pessoas diziam que ele era um santo.
E um dia, trabalhando numa empresa metalúrgica, numa grande prensa, quando chegou a idade estipulada para que ele perdesse o braço, ele se descuidou. E a prensa ia engolindo o seu braço. Mas ele, no intuito, tirou o braço, perdeu só uma ponta do dedo. Mas as pessoas ficaram revoltadas. Como pode um homem tão bom perder a ponta de um dedo? Tanta gente precisando sofrer isso. Logo ele também ficou meio revoltado. Puxa, eu só faço bem. Por que eu me feri assim? E à noite ele teve um desdobramento, e o benfeitor mostrou uma tela para ele, onde houve a concordância. Meu amigo, você ia perder o braço, mas você amou tanto. Você se transformou tanto que você já resgatou sua dívida. Só faltava essa pontinha no dedo mesmo para ficar livre totalmente. Por isso que Pedro escreveu que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se não for pelo amor, será pela dor. Qual é o melhor? Não é pelo amor. Qual é a dificuldade que temos, senão o egoísmo que nos manipula e o orgulho também? Por isso que a gente tem que combater o orgulho e o egoísmo, como nos informa tanto a doutrina espírita. Mas parece que a gente tem um julgamento do mundo e um julgamento de Deus. A gente julga Deus, como se Deus estivesse errado. Parece que a gente olha assim para o sofrimento na terra e a gente se aquieta e acha que aquela pessoa não merecia sofrer tanto. Às vezes eu acho que não mereço passar pelo que eu passo. Vocês já ouviram a seguinte frase: eu não mereço passar por isso? Já ouviram? O que é que eu fiz para merecer isso? Devo ter jogado pedras na cruz. Já ouviram isso? Quando assim procedemos, estamos blasfemando contra Deus. É como se eu dissesse: está errado, Deus é injusto, porque eu sofro o que não mereço. Então, cuidado, vamos rever nossos conceitos e analisar a nossa dor, para que ela não se transforme em revolta. A gente precisa compreender a nossa dor. Às vezes a gente se coloca no lugar de Deus. O homem é danado. Ele se coloca no lugar de Deus, como se ele fosse Deus, ele faria melhor. Já ouviram aquela frase, quando um fascínio escapa de um acidente terrível e não sofre um arranhão sequer? Aquela frase que a gente diz assim, ou pensa: se fosse um homem de bem, teria morrido. Já ouviram? Como se estivesse no lugar de Deus, faríamos melhor. Não. Diz a doutrina espírita que quando a gente pronuncia uma frase dessa, estamos dizendo uma grande verdade. Se fosse um homem de bem, teria morrido mesmo. Porque não há morte, só há vida, gente. Só há vida, não há morte. Não há morte, eu provo isso. Aliás, meu pai, depois que ele se encarnou 22 anos depois, me provou isso. Que não há morte, só há vida. Então, se fosse um homem de bem, teria mesmo desencarnado, se libertado, saído do casulo, da gaiola. Tranquilo. Mas o fascínio lhe escapa, porque ele ainda precisa ficar aqui nesse vale de lágrimas. Porque ele precisa ainda passar por várias vicissitudes. Por isso que ele escapa. É que a gente não sabe, não compreende Deus. Tem um capítulo, até no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, onde o subtítulo do capítulo é: se fosse um homem de bem, teria morrido. Exatamente esse subtítulo, para nos explicar exatamente isso que eu acabei de explicar. A gente precisa rever os nossos conceitos e os nossos julgamentos. Um homem espírita, amigo do grande tribuno Divaldo Pereira Franco, sofreu um acidente violentíssimo. Os médicos não compreendiam como ele sobreviveu. Ficou na UTI vários dias. Quando melhorou, foi para o quarto, já podia receber visitas. E Divaldo Pereira Franco achou uma vaga na sua agenda muito extensa de palestras e foi visitar o amigo. Quando entrou no quarto, o amigo ficou tão feliz com a visita ilustre. Como era espírita também, como Divaldo, com o Evangelho segundo o Espiritismo do lado da cama, da cabeceira, do criado mudo, pediu: Divaldo, aproveitando a sua presença aqui, leia um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, abra por acaso, o companheiro Edson já explicou que não há acaso, né? Abra por acaso, Divaldo, e leia um capítulo
para mim do Evangelho. Você faz isso? Divaldo disse com muito gosto, meu irmão. Pegou o Evangelho segundo o Espiritismo e abriu ao acaso. Quando viu a página, disfarçadamente tentou mudar para a próxima. Ele disse: não, Divaldo, eu vi. Não tem que mudar, não. Eu quero essa anterior mesmo. Não mude, não. Não, meu irmão, é melhor a gente ler a próxima. Não, quero que você leia, que você abriu. Pode voltar. Divaldo voltou e leu. Se fosse um homem de bem, teria bonito. Aí ele disse: ainda bem que não sou um homem de bem, não é, Divaldo? Divaldo disse: meu irmão, não somos, mas estamos a caminho de ser. Nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente fica entendendo ali, pela espiritualidade, as causas atuais das nossas aflições e as causas anteriores das nossas aflições. E fica bem claro ali que a maior parte das nossas mazelas, das nossas aflições, tem a ver com essa existência mesmo, de erros que cometemos nessa existência. Não precisa ir muito longe. Como a gente era. Como a gente era. Como nós somos incautos do ponto de vista espiritual. Muitas vezes, o sofrimento de um pai ou um filho adulto é por conta de uma má educação na infância. O Eclesiastes diz: ensine seu filho pelo caminho que ele deve andar, e mesmo quando tiver adulto dele do caminho, ele não se desviará. Mas como eu vejo as criações de hoje, como está uma beleza. Os filhinhos fazem o que querem. O que querem? Joga coisas no chão revoltados, o pai vai lá e pega. Está aí, meu filhinho, toma para você. Quantas vezes ele jogava, quantas vezes o pai pega. Filhinhos que batem no rosto do pai e da mãe brincando, como se fosse realmente bonito. E os pais acham bonito e deixam o filhinho fazer o que quer. Quantas vezes os pais interferem numa briga de crianças na escola defendendo o filhote? Quantas vezes os pais agem errado, achando que estão dando amor? Muitas vezes amar implica em dizer não, mas eles não sabem. Tem pais que não sabem dizer não. Vão sofrer as consequências lá no futuro. Muitas vezes sofrimentos de pais na velhice com seus filhos ingratos é por conta de uma má educação na infância. Não digo todos, toda regra tem exceção, mas a regra é essa. Muitas vezes o meu problema de pulmão que eu tenho hoje são resgates. E na juventude fumei tanto, tomei tanto gelado, passei tantas noites no sereno. Falei, agora eu tenho que colher o que eu plantei lá atrás. Então, quantas vezes a gente faz coisa errada e resgata nessa existência mesmo? Pode procurar. Os Espíritos falam no Evangelho que você vai encontrar nessa existência mesmo a causa do sofrimento atual. Eu faço isso e encontro toda vez. Toda vez que eu sofro alguma coisa, eu faço uma retrospectiva da minha vida e sempre encontro a causa nessa existência. Sempre. A maioria é dessa existência mesmo. Mas se eu não encontrar, com certeza vai estar na transada, na existência transada, mas vai estar em mim mesmo. Para poder eu compreender o que eu passo, eu preciso compreender a minha dor. Quantas coisas erradas a gente faz? Longe dos olhares dos outros, longe do olhar da esposa, o que é que os homens fazem? Como é a minha consciência longe dos olhares de vocês? Porque eu posso enganar vocês, falando de coisas que não condizem com o que eu faço ou penso. Posso ou não posso? Posso. Vocês não conseguem ler meu pensamento? Mas como é que eu ajo longe de tudo isso, com a minha própria consciência? Será que eu ajo certo se não tiver ninguém olhando? Muitas vezes, quando não tem ninguém olhando, eu acho errado, porque ninguém está vendo mesmo, não é isso? É isso. Como será que eu acho? Dizem que existe uma indústria do trânsito, não tem? Dizem que existe uma indústria da multa, já ouviram isso? Ah, tem uma indústria aí que quer pegar os motoristas para multar. Eu não sei. Eu não sei se existe indústria de multa, como se fala por aí. Eu só sei de uma coisa: 85% das infrações de trânsito não são pegas pelos radares, nem pelos agentes de trânsito, a maioria.
O que se faz de coisa errada no trânsito é uma barbaridade. E o sistema não pega. Isso é o que eu vejo. Da minha casa para cá eu vi umas 4 infrações de trânsito que as pessoas cometem, mas a gente não vê, o radar não tem. Quantas vezes vocês já viram na estrada alguém em alta velocidade, quando vê o radar pisa no freio? Né? Está vendo? Quando passa o radar, acelera. Está vendo isso? Quando chega uma multa, eu não vejo isso, eu não fiz nada de errado aqui. E as outras que ele fez de errado que o sistema não pegou? Ninguém vê isso. Já perceberam isso? Conta-se que um homem foi visitar um amigo de automóvel. Quando chegou na esquina da rua do amigo, era contramão, mas era a segunda casa, né? 5 metros, mas era contramão, ele viu lá a placa contramão. Para ele ir na mão certa, ele tinha que dar uma volta incrível, imensa, no quarteirão imenso. Mas só eram 2 casas. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Aí embicou o carro. Quando embicou o carro, o guarda apareceu, que é sempre assim. Ele surgiu do nada. Aí o guarda olhou para ele e disse: meu filho, você não viu a placa? Ele disse: a placa eu vi. O guarda não viu, falou: sim. É assim ou não é que a maioria da gente acha? Aí quando vem um problema, a gente reclama: tadinha de mim, eu não mereço isso. Então a gente precisa rever os nossos conceitos. Agora, se eu não me encontrar nessa existência, eu encontro. Com certeza está em enganações transadas. Por exemplo, eu, Gesualdo, nasci com asma. Eu nasci com asma. Em uma cidade do interior de Pernambuco, que não tem poluição, meu pai não fumava, minha mãe não fumava. Como é que aquela criança nasceu com asma? Só eu, dentre os 7 irmãos, só eu nasci com asma. Hoje eu sei, porque eu tive um acesso a uma existência passada e eu sei o que eu fiz lá. Danifiquei meu corpo físico naquela existência, danifiquei meu perispírito e o meu pulmão veio comprometido. Por isso que eu nasci com asma, não tem jeito. Então, se eu não me encontrar nessa existência, vai estar em existências transadas, mas vai estar. Ó, tadinho desse menino, não vai sobreviver, nasceu com asma, como Deus é injusto. Não. É uma semeadura que eu fiz lá atrás. As pessoas não entendem isso. Está tudo certo. Está tudo certo. Quando nasce uma criança em estado paupérrimo, em deficiências congênitas até, pobre, numa comunidade carente, no mesmo momento, na maternidade mais luxuosa do planeta, está nascendo uma criança em berço de ouro e com um corpinho perfeito. Olha, mas que discrepância! Deus é injusto, não. Deus não faz acepção de pessoas, cada um tem aquilo que buscou. Nós somos o resultado de nós mesmos. Se não tiver essa existência, está na outra, mas vai estar. Nós estamos aqui para amar. E não é para amar vocês, que eu amo, não. Que eu vejo virtudes em vocês, então eu amo. Não é para amar minha esposa, que eu adoro de paixão. Não é. É para amar o inimigo. Essa é a doutrina do Cristo. Porque amar a quem nos ama é fácil. Isso até os publicanos fazem. É para amar o inimigo, perdoar, orar por ele e, consequentemente, amar. É um processo, não é assim, não. É bem que eu gostaria, mas não é. É para isso que a gente está aqui. Uma mulher procurou um centro espírita, passou pelo atendimento fraterno, não foi o Luiz de Abreu, tá, gente? Foi outro centro. E o atendente fraterno, incauto, sem conhecimento doutrinário espírita, a orientou erradamente. A coitadinha estava sofrendo muito. Ela apanhava todas as vezes que o marido bebia, batia nela. E ele bebia todo dia. Ela não aguentava mais. No atendimento fraterno da casa, que não foi Luísa de Abreu, ela falou que ia se divorciar. Não aguentava mais apanhar tanto. Então, o atendente incauto que era disse: não, a senhora não pode se separar. Porque o casamento é para toda a vida. Não sei onde ele viu isso na doutrina. Pelo contrário. A doutrina fala que o divórcio só vem efetuar, concluir aquilo que já está errado. O divórcio vem evitar uma coisa pior. Não é? Muito bem. A senhora não pode se separar dele, porque senão na próxima existência a senhora volta com ele novamente para completar. Ela disse: de jeito nenhum, então eu prefiro apanhar. Porque pelo na próxima existência, nunca mais eu quero pelo. Então a coitadinha apanhou nesta existência. É uma mulher muito boa, alma branca.
E desencarnou, foi para uma colônia de refazimento, se preparar para uma nova existência. Ele, depois desencarnou e foi sofrer barbaridade. Porque não merecia. Foi para uma vibração diferente. E quando foi resgatado dali, foi para uma colônia e foi se preparar para uma encarnação também. E ela também, em certa idade lá, no plano espiritual, foi chamada pelo mentor para fazer a programação reencarnatória. Sabia? Todos nós passamos por uma programação reencarnatória. Todos. Jesus também passou. Por isso que 1000 anos antes os profetas já diziam que ele viria, já havia uma programação. Jesus foi imensa. Todos nós passamos e escolhemos a vida que temos. Quando a gente passa por alguma coisa que programamos, aceitamos, a gente não lembra e fala, eu não mereço passar por isso, a gente aceitou. Até pediu aquilo. Quando chegou na programação reencarnatória dela, em determinado ponto da vida dela, o mentor falou, então quando ela tiver essa idade, vai conhecer fulano de tal e vai se casar com ele próprio. Ela disse, não, mas de jeito nenhum, está havendo algum engano aí. Porque eu passei por um centro espírita, que não foi o Luiz de Abreu, e o atendente falou para mim que eu tinha que aguentar a vida toda para não voltar com ele novamente casada. E eu aguentei, meu irmão. Ele falou, pois é, minha irmã, você aguentou, agora você volta para amar. Porque essa é a doutrina de Jesus, a gente volta para amar. E Jesus veio nos ensinar a amar. Chico Xavier disse que ele não pediu que praticássemos coisas extraordinárias, atravessássemos o oceano a nado, escalássemos o Everest. Não, ele só pediu para nos amássemos e nos amássemos uns aos outros. Só isso. É difícil por causa do egoísmo, que a gente só pensa em nós mesmos. Não vamos ser felizes nunca desse jeito. Então, se eu não me encontrar nessa existência, eu encontro na outra, vai ser um encontro. Ora, quem se lembra, em que for da minha idade, ou mais ou menos da minha idade, lembra. Os mais jovens não. Antigamente a gente comprava um automóvel, por exemplo, e ganhava um carneiro dessa grossura. Quem lembra? Que sofrimento pagar aquilo, vocês lembram? Ia pagando as prestações com dificuldade. E quando pagávamos a última? Quem lembra da alegria? A última. Agora eu estou livre. Não é assim? Pois Deus é tão bom que nos cobra em prestações, em suaves prestações de reencarnação em reencarnação. Porque se me cobrar à vista tudo que eu devo, eu não aguento. Deus é bom e não me cobra prestação. Então, se eu estou pagando alguma coisa, por que eu não aceito logo? Por que procrastinar? Eu fico logo livre. Eu já falei, tem duas moedas, o amor e o dor. Então, que eu ame logo. E se eu estiver sofrendo já alguma coisa, que eu não aceite logo esse sofrimento, porque assim eu já fico logo livre daquilo. Não adianta procrastinar, a dívida vem. Conta-se que um homem que morria de medo de dentista, um dia teve que ir para o dentista. Deitou-se na cadeira lá, tremendo e suando frio. O dentista preparou as coisas dele lá e foi se aproximando dele com uma agulha desse tamanho. Quando foi chegando perto dele, ele olhou para o dentista assim e disse, doutor, vai doer. O doutor disse, dói só agora, meu filho, mais tarde já não dói mais. Ele falou, então eu volto mais tarde. Adianta. Então, já que tem que ser, que seja agora, já fico logo livre. As pessoas não entendem isso. Quem é o nosso modelo? Não é Jesus? Modelo é para ser imitado? É. Ele não é o nosso guia? Diz a questão 625 dos Espíritos. Guia não é para ser seguido? É. Mas Jesus é perfeito, Jesus. Como é que eu vou imitar Jesus com a perfeição que ele tem? Eu sou tão pecador. Jesus é um modelo perfeito, por isso que ele é o guia, por isso que ele é um modelo. É um modelo perfeito que eu tenho que olhar para ele, me limitar e caminhar na sua direção. A demora que eu vou ter para chegar nele, isso não importa. Mas o importante é que eu me disponha a caminhar na direção dele. Por isso que ele é um modelo e guia. Mas se é tão difícil assim, ter Jesus como modelo, nós temos contemporâneos nossos que viveram como nós. Que podem nos servir de modelo, que tinham uma resignação com a própria dor, uma compreensão incrível, que sofreram tanto na existência, mas nunca reclamaram, porque isso só dificulta a prova. Só dificulta a prova quando você reclama, não melhora em nada. Jesus Gonçalves, quem já ouviu falar dele? O leproso, nunca reclamou, tinha o corpo todo em lepras. A parte que mais tinha lepra era o peito. Era o que a região que fazia sofrer mais.
Chico Xavier disse que quando ele desencarnou, Chico se encontrou com ele na espiritualidade. E o corpo dele brilhava. E a parte que mais brilhava era a região onde tinha mais lepra, que era o peito. Porque ele nunca reclamou. Quem nunca ouviu falar de Chico Xavier? A vida do Chico não foi fácil. Quanto sofrimento. Vista que sangrava. Peito que doía de engima. E trabalhando direto sem reclamar. Quem já ouviu falar de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado? Um jovem bonito que aos 19 anos, depois de uma partida de futebol, atleta, tomando banho caiu, as pernas não aguentaram. E era uma doença degenerativa, que o prostrou enfermo em uma cadeira de rodas, paraplégico. Depois tetraplégico em uma cama, e só se movimentava alguns músculos da face. Nada mais se movimentava. Com engima no peito também, que a dor só passava com travesseiros de areia para amortecer a dor. Passou 19 anos assim, num leito, só se mexendo os músculos da face. E escreveu vários livros. Como? Ditando. E proferiu muitas palestras. Como? Sendo carregado pelos amigos em uma perua que ele ganhou por doação, numa máquina, onde ele fazia palestras falando de Jesus, das bem-aventuras, sem nunca reclamar. Às vezes o centro não comportava ele entrar com a maca, ele falava da janela, com a sua voz forte, todos ouviam. Sustentava 4 creches e 2 asilos na região dele, com dinheiro com a venda dos livros que vendia. E eu, o que eu faço? Um tetraplégico fazia isso, e eu, com saúde perfeita, o que é que eu faço? A gente precisa rever isso. Nunca reclamou, como se ele compreendesse por que estava passando aquilo. Pelo contrário, algumas mocinhas que acabavam o namoro estavam sofrendo e se queixavam de vergonha, pedir conselhos para o nome daquele. Um dia, Roberto Carlos ajudava muito as instituições dele, as creches que ele cuidava, mandando dinheiro todo mês. Como ajudava o Chico Xavier também, só que o Roberto nunca falou isso. Não precisa. Mas sempre ajudou. Eram amigos, conversavam muito por telefone. Roberto Carlos ia sempre visitar as instituições que o Jerônimo Mendonça dirigia lá. Um dia, Jerônimo fazendo palestras no Rio, ficou sabendo que Roberto Carlos fazia um show no Canecão, antigo Canecão. E pediu para os amigos o levarem para lá e ele foi levado. Colocaram a maca dele na frente lá, ele assistiu o show do amigo, o show do rei. Ele assistiu. Depois do show, Roberto Carlos foi para o camarim. Ele pediu para os amigos o levarem até o camarim, para conversar com o amigo. Os amigos o levaram. Quando ele chegou no camarim do rei, sabe o que ele falou para Roberto Carlos, amigos? Roberto, você fez muito sucesso, foi muito aplaudido, mas eu saí carregado. O que é que vocês acham de um homem que brinca com a própria dor? Não reclama, antes brinca. E aquele outro que perdeu a perna? Grenguenou, né? Grenguenou. E a grenguena passou para outra perna, ele teve que perder a segunda perna, ficou sem pernas. Quando voltou da anestesia, o médico perguntou se podia ajudar em alguma coisa. Ele disse: não, doutor, agora eu não sei mais a que pé estão as coisas. O que é que vocês acham de uma pessoa que brinca com a própria dor? É porque compreende, não é? Jamais vai blasfemar contra Deus como se Deus estivesse errado. Jamais. Jamais. A gente precisa ter fé. A fé é uma mola que nos impulsiona para frente e para o alto. Jesus condenou sempre a pouca fé dos apóstolos. Ó homens de pouca fé, até quando eu vou estar convosco? Porque a fé nos remete à esperança, não é isso? A gente passa a ter perspectivas e esperança de um futuro glorioso. Mas a fé sem obras é morta. Então a minha fé precisa ser regada com obras, com caridade, com amor. Foi o que Paulo escreveu na carta aos Coríntios, quando termina o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Ele fala: há 3 grandes virtudes, as virtudes teológicas: a fé, a esperança e o amor. E a mais sublime delas é o amor. Aí a gente não pode, se a gente amar, se a gente ajudar com essa moeda do amor, a gente não passa por tantos sofrimentos. Eu até escrevi no meu último livro: a fé é a força interior que nos impulsiona para frente, que nos faz avançar sempre contente na certeza de um futuro promissor.
A fé justifica o labor, nos reveste de toda segurança, pois nos faz lembrar da aliança que Deus fez com a humanidade. A fé nos conduz à caridade, porque ela é irmã da esperança. Esperança nos dá consolação, traz conforto e paz interior. Quem espera na força do labor terá sempre a convicção de que Deus nos carrega pela mão, conduzindo-nos à felicidade. A esperança, na verdade, irmã gêmea da fé que nos motiva, esperança essa, força viva, nos conduz ao amor e à caridade. Caridade é o amor sem criação, é caminho para a felicidade. Só a mais pura caridade nos dará a consolação. Fora dela não há salvação, fora dela só tristeza e dor, sofrimento, angústia e dissabor. Disse o apóstolo da gentilidade: as virtudes da felicidade são a fé, a esperança e o amor. Às vezes, a gente se julga muito inteligente, como se nós fôssemos o centro do universo, perfeitos. Parece que o inferno é os outros. É mais fácil ver o defeito dos outros do que os meus, quando tem que ser o contrário. Tem que ver as virtudes dos outros para amar e ver os meus defeitos para combater. Não é isso? Às vezes eu me sinto muito inteligente, sabedor de todas as coisas. Quando eu penso que sei todas as respostas, a vida me faz novas perguntas. A gente nunca sabe tudo. Às vezes a gente passa por um problema e resolve. Se passar novamente pelo problema, a gente precisa, às vezes, usar uma saída diferente, né? Aquela mesma não funciona por causa da mudança. Às vezes eu atendo alguém lá no centro que passa por um problema e vem novamente e fala: Gesualdo, estou passando de novo pelo mesmo problema. Já é a quarta vez, Gesualdo, que eu passo pelo mesmo problema. Por quê? Aí eu falo: porque você só passou, você não ultrapassou. Como assim? Você precisa ultrapassar é você aprender com ele. Você só não vai passar mais quando você aprender, porque enquanto você não aprender, ele vai se repetir, para que você aprenda. É que a gente não entende essas coisas. Quando a gente pensa que sabe tudo, vem novas respostas que você precisa ter, às vezes, para a mesma pergunta. Conta-se que uma mosca um dia caiu num copo de leite. A bichinha não sabia nadar e começou a debater as asinhas, debatia com frenesi. O que aconteceu? Quando ela batia as asinhas, criou-se uma bolota de coalho, assim que acontece com o leite. A bolota flutuava na superfície do leite, então ela subiu em cima da bolota de coalho, flutuando, esperou as asinhas secarem e voou. Aí ficou se achando a rainha das moscas. Um dia, essa mesma mosca com uma amiguinha caiu num copo cheio de guaraná. Tinha um canudo. A amiguinha falou: vamos subir pelo canudo. Ela disse: não, vá você é a saída para isso. A amiga subiu pelo canudo, foi embora, ela foi se debatendo. O que aconteceu? Morreu afogada, porque guaraná não corre. É isso que acontece. Na pergunta 920 do Livro dos Espíritos, que é a pergunta que dá entrada no quarto livro, Esperanças e Consolações, de onde saiu o livro O Céu e o Inferno. Na primeira pergunta, 920, Kardec pergunta: há uma felicidade completa na Terra? E a resposta é não, porque trata-se de um planeta de provas e expiações. A vida lhe foi dada para provas e expiações. Mas sempre é importante o que vem depois do mais na frase, né? Você pode resolver seus problemas, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto você possa ser na Terra. Quer que eu descubra aí? Que existe uma felicidade relativa, que está ao alcance de todos nós, uns mais, outros menos. Mas é uma felicidade relativa ao alcance de cada um de nós, qualquer um de nós. Basta que eu resolva meus problemas para amenizar os meus males. Se eu estiver enfermo, que eu procure um médico. Eu tenho que fazer de tudo para sair daquela situação, mas compreender para não blasfemar mais. Então não há felicidade completa aqui, porque a felicidade completa está nos mundos felizes. Então eu preciso compreender isso. Eu estou na casa ideal para mim. Então por que eu reclamo? Tenho que agradecer a Deus por essa morada bendita que me ajuda a crescer espiritualmente. E Jesus veio nos ensinar exatamente isso. Jesus proferiu vários sermões, vários, mas ficaram 3 registrados na Bíblia, no Evangelho. Os 3 mais importantes, talvez: o Sermão da Montanha, que é o ensinamento moral do Cristo; o sermão profético, onde ele fala das mazelas que o planeta agora está passando, que ninguém está vendo, mas já está sendo cumprido. Só isso.
A transição já começou, o expurgo também. Tem gente desencarnando e não podendo mais reencarnar na Terra. Não podemos. O Bezerra de Menezes está levando uma infinidade de espíritos diariamente para este lunar, esperando a aproximação do planeta que vai absorvê-los. A reencarnação é uma verdade, mas pode ser que eu não seja merecedor da Terra. E aí? Porque Jesus disse na Bem-aventurança: os mansos herdarão a Terra. Nessa palavra manso implica uma série de qualidades que eu preciso desenvolver para poder herdar a Terra. Porque senão eu vou ser exilado para um planeta de sofrimento pior do que a Terra, primitivo, onde eu vou ajudar no progresso lá, exemplo dos capelinhos que vieram para a Terra, e eu vou olhar para cima e sentir saudade de um paraíso perdido, que é a Terra. E nesse planeta, meus amados, não tem internet não. Novela das 9 nem pensar. É trabalho duro. Então a gente precisa pensar no que precisamos fazer para merecer herdar a Terra. A transição já começou com o advento do Espiritismo. Eu já falei isso aqui. Ninguém sabe quando vai terminar, mas a Terra vai se transformar num planeta melhor. Será que nós vamos estar aqui, a maioria de nós? Acho que não. Uma parte sim, mas uma grande parte não. Só porque a gente não está cumprindo o principal mandamento de Jesus, que é amar ao próximo como se for a nós mesmos. E ele está na Bíblia lá hoje, o sermão que ele fez foi o sermão do cenáculo. Capítulo 14, 15 e 16 de João. Onde ele se despede dos apóstolos na Santa Ceia. O sermão do cenáculo, que era um lugar fechado. Ele dá as últimas instruções. Eu vou para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus, vosso Deus. Não vos turbe os vossos corações, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito. Aí ele termina o sermão da montanha, no versículo 33 do capítulo 16 de João, dizendo assim: estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Entendam, no mundo passarás por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu termino agradecendo a Deus de amor e bondade por estarmos aprendendo a cada oportunidade. Também ao Mestre Jesus por esse encontro que foi todo coberto de luz e que Deus nos abençoe. E abençoe vocês por isso, por esses momentos bons, que a paz e o amor do Cristo fiquem em nossos corações, para que feliz sejamos nesta vida de labor e que nós desenvolvamos a sabedoria e o amor. E que estas duas asas, a sabedoria e do amor, nos façam seres felizes de encontro ao Criador. Obrigado pela atenção e todos os votos meus é que até o próximo encontro fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado. Quando a gente faz uma prece, é o nosso momento íntimo com Deus. É um diálogo que travamos com o Criador, com o nosso Pai amado. É algo individual a prece. Mas quando a gente vibra, os nossos pensamentos se entrelaçam, os nossos sentimentos se unem e a gente cria mais força. A nossa prece vira vibração. Se fôssemos todos orar de acordo com a mente de cada um, ninguém ia se entender. Ia acontecer como no dia de Pentecostes. Por isso que eu vou guiar as tradições, as vibrações de agora, e peço que vocês vibrem amor, me acompanhando na preleção. André Luiz fazendo um estágio na crosta da terra, Clarencio, Caldeirado, Lísias, Tobias. Ele viu vários pontos de luzes saindo de vários pontos da terra e se espalhando na psicosfera do planeta. Perguntou para Clarencio que luzes são aquelas, Clarencio. Ele disse: são casas religiosas fazendo vibrações.
Então a nossa vibração agora vai fazer esse mesmo efeito. Unidos pelo coração, pelo sentimento do amor, juntamente com a equipe espiritual que nos envolve o tempo todo nesse lugar abençoado. Nós vamos sair, fazer uma peregrinação pela terra e vibrar para que a paz aconteça no coração de cada terráqueo, que a saúde se estabeleça para aqueles que passam por enfermidade. Vamos vibrar para que os entes queridos que sofrem às vezes mais resignem-se e compreendam que tudo está certo no universo, que tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mas vibremos para que aqueles que já adquiriram a condição necessária, que sejam curados, e serão, porque Jesus provou isso, curando à distância o servo do centurião. Quando o nosso amor é sincero e carregado de energias anímicas, a espiritualidade sabe utilizar essas energias muito bem. E a cura se estabelece. E naqueles que ainda não conquistaram essa condição, que as dores sejam amenizadas, Senhor, porque há tanto sofrimento. Vibremos por todos eles. Vibremos pelas famílias, para que elas vivam no amor, na tolerância e no perdão, para que esses sentimentos divinos alcancem todas as crianças do planeta, para que o nosso planeta em breve seja, de fato, esse planeta tão esperado de regeneração. Vibremos pela paz do mundo, principalmente naquelas regiões de conflito onde há tanto sofrimento, Senhor. Que os líderes dessas regiões que promovem a guerra sejam tocados nesse momento por um lapso de consciência e revejam seus conceitos e dirijam suas energias para o bem e para o amor. Que haja paz no nosso planeta tão sofrido. Para aqueles que desencarnaram, principalmente os que desencarnaram recentemente e que não encontraram ainda o caminho da luz, da pátria verdadeira, que olhem para si mesmos e, se encontrarem a causa da escuridão em que vivem, que arrependam-se, porque o arrependimento descortinará o limiar de uma nova vida, porque todos merecem ser felizes. Viveremos por todos. E lembrando o padre José Silvério Horta, que escreveu pelas mãos adivosas de Chico Pai Nosso em verso e prosa, eu quero lembrá-lo. Pai Nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila e não erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Livra-nos de todo mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, nos débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, desse mundo de desterro distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpre a vontade do teu amor. Assim seja.